Presidente, obrigado. Senador Alcino. Obrigado pela... Eu tenho uma reunião agora às 15 horas na Comissão Mista do Orçamento, então agradeço a Vossa Excelência pela deferência, né, e poder falar antes da minha inscrição. Eu pergunto à nossa depoente hoje, a Emanuela, se ela poderia dizer, primeiro, se conhece Francisco Araújo Filho. Eu sei que ele era secretário de saúde do GDF. Vossa Senhoria tem conhecimento sobre a dispensa de licitação número 5 de 2020, onde a Precisa foi contemplada com essa licitação? Sim. Vossa Senhoria poderia falar um pouco como se deu essa licitação? Sim, foi uma dispensa de licitação, no momento em que a ordem era, inclusive vinda da OMS, de realizar o maior número de testagens possíveis para a Covid-19, e a Precisa desenvolveu, através de alguns representantes, um produto junto a esse processo. E foi ofertado, naquele momento, 150 mil testes rápidos para a Covid-19. Sim, Vossa Senhoria tem conhecimento com relação a prazos de apresentação de proposta? Se houve interferência do senhor Francisco? Olha, interferência de quem? Do Francisco, do secretário de Saúde? Não teve interferência. Eu sei que nós ofertamos um produto, o Med Levinson. Eu sei que nós substituímos o produto porque o da Med Levinson ele entrou com uma interdição cautelar da Anvisa. Nós acionamos a área de recebimento do GDF, enviamos a notificação dizendo que iríamos substituir com a razão e com os laudos de interdição cautelar e substituímos o produto, é o que eu sei. E eu sei também que até hoje nós não recebemos por essa entrega. Vossa Senhoria conhece quem tratou diretamente com relação a isso? Foi Vossa Senhoria ou foi o próprio Francisco Maximiano? Da parte técnica foi eu. Então, as parte técnica do produto. Parte técnica do produto, envio, qualificação, todas as informações pertinentes à ficha técnica do teste, as dúvidas que na época o LACEN encaminhava para nós, a questão logística também, que é a parte técnica, foi eu que tratei. Vossa Senhoria disse que não recebeu ainda. Vossa Senhoria sabe por que não recebeu ainda, não? Eu sei que tem uma operação chamada Falso Negativo, onde fizeram busca e apreensão em diversas empresas, em uma delas nós também, e nós pedimos diversas vezes no judiciário para que fosse pago o produto que foi utilizado. Você sabe por quanto foi vencido? Por quanto vocês ganharam a licitação, o preço unitário? Não foi uma licitação, foi uma dispensa de licitação e nós ofertamos por R$ 139,90, salvo engano. Vossa Senhoria tem conhecimento que uma empresa apresentou uma proposta de R$ 73? Não, eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Não. Eu sei, a oferta que eu fiz, eu sei. O que os outros fizeram, eu não tenho Vossa Senhoria saber. sabe que o Tribunal de Contas decidiu exatamente isso, que não pagou, tem uma determinação do Tribunal de Contas exatamente mandando suspender o pagamento e limitando ao máximo R$ 73, que foi exatamente a vencedora, a primeira colocada? Não tem conhecimento? Não, senador, eu não tenho conhecimento. Então, porque... é só para conhecimento. Decisão 53/54/2020, decisão do Tribunal de Contas. Por isso que Vossa Senhoria e a empresa Precisa ainda não recebeu. Mas eu vou lembrá-la, então, se Vossa Senhoria não tem conhecimento, só para dizer aqui para os colegas. Como disse Vossa Senhoria, a empresa ganhou realmente 150 mil unidades, a um preço de R$ 139,90. E a empresa que teve um preço menor, a PNH, ela apresentou uma proposta de 73. E, incrivelmente, naquela mesma época, o pregão eletrônico do SESC conseguiu comprar esse mesmo produto a R$ 18. Mas, de acordo com os documentos que já estão aqui na CPI, nós temos aí duas questões, que não sei se Vossa Senhoria conhece ou tomou conhecimento, por isso que eu perguntei se tinha conhecimento. Primeiro é que houve, de fato, a interferência do Francisco, porque vocês perderam o prazo, vocês estavam fora do prazo. E aí, nos documentos aqui apresentados à CPI, o próprio Francisco colocou a proposta de Vossa Senhoria, ou da Precisa, dentro do processo.
Inclusive, existe já ligações do Eduardo Bojo e com o secretário. O secretário diz para ele, ainda dá tempo de apresentar a proposta? Ele responde assim, o prazo já acabou no dia anterior, o próprio Eduardo Bojo. Então, ficou claro aqui nos documentos que nós temos, de que o próprio secretário de Saúde sabia que não tinha prazo, já tinha perdido o prazo, e colocou essa proposta. E mais, Francisco Araújo, no dia seguinte, ainda disse assim, expressamente, para o Eduardo Bojo. Conhece o Eduardo Bojo? Conheço. Teve conversa com ele? Sim. O que você conversou com ele? O Bojo já trabalhou no Ministério da Saúde. O Eduardo Bojo, ele já foi funcionário do Ministério. Em alguma das importações, a gente atuou junto, sim. Eu conheço ele. Inclusive, ele foi a pessoa, o qual, na época, eu disse que seria necessária a substituição, porque a Anvisa tinha publicado uma interdição cautelar no produto da Med Levinson. Pois é, esse mesmo Eduardo Bojo disse, Francisco Araújo disse para ele, não anuncie o vencedor do certame que tinha acontecido no dia anterior, porque realmente se anunciasse, não seria precisa a vencedora. Agora, o mais grave, eu não sei se Vossa Senhoria pode, como técnica nesse assunto, pode esclarecer, que foi exatamente a troca do teste. Como Vossa Senhoria disse aqui, deu alguns exemplos, inclusive da China, da Índia, do Paraguai. Então, Vossa Senhoria deveria estar acompanhando naquele período a questão dos testes. Só para lembrar, Vossa Senhoria sabe o motivo da troca do teste, por que não foi entregue o teste que estava no edital da dispensa? Como eu informei, nós enviamos os testes da Med Levinson para algumas análises nos laboratórios oficiais. Um deles foi o Cimatec e o outro foi o próprio INCQS fazendo o teste desse produto. O Cimatec deu um laudo desfavorável para o teste da Med Levinson e depois de alguns dias a Anvisa publicou uma interdição cautelar nesse produto, falando que o que constava na bula, na ficha técnica, não era o que estava sendo apresentado nos testes. Foi por isso que a Precisa substituiu o produto. Então eu vou dizer a Vossa, talvez Vossa Senhoria possa relembrar alguma coisa. É o MED-teste que estava previsto. Esse MED-teste tem aqui, aprovado pela Anvisa, inclusive com eficiência muito grande. O IgG 97,4, IgM 86,8. Esse era o teste que deveria ter sido entregue. Mas olha o que aconteceu, só para Vossa Senhoria talvez relembrar um pouco, porque eu acho que Vossa Senhoria não está lembrando. No dia 28 de abril de 2020, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica havia aconselhado vários estados na Índia a pararem de usar os kits comprados da empresa que produz o Livison, que foi o que vossa empresa, a Precisa, entregou substituindo. Sim. A Argentina e Dinamarca, a mesma coisa. A Dinamarca está devolvendo teste impreciso da chinesa Livison. No dia 10 de maio, na Argentina, também as autoridades afirmaram que os testes Livison são falhos, não recomendado o seu uso. Por isso que chama falso negativo. Deve ter provocado aqui em Brasília mortes, exatamente porque saíram de lá achando que estava tudo bem. Mas o mais interessante não é isso, não. O mais interessante, como eu disse, olha, no dia 28 de abril, a Índia já estava recolhendo esse teste. Como Vossa Senhoria conhece e deve estar acompanhando o que está acontecendo lá fora, o que aconteceu? A troca do teste, olha como aconteceu. Por isso que está aqui na minha colocação. Mais uma manobra fraudulenta dos integrantes aqui da quadrilha, aqui do GDF. O que eles fizeram? A Secretaria de Saúde, esse material, MED-testes, era o material que teria que ser sido entregue. Aí, o que aconteceu? Vocês entregaram esse teste fabricado da Livison. Só que vocês colocaram, o LACEN recebeu esse teste no dia 12 de maio de 2020. Sim. 12 de maio, tem lá o documento de recebimento da LACEN. Ou seja,
quase um mês que foi anunciado na Índia e outros países que aquilo não tinha valor nenhum. O problema é que só no dia 13, um dia depois, é que, de fato, a Secretaria autorizou mudar o teste. Você já tinha entregue. No dia 13, um dia depois, é que foi autorizado. Então, o que a gente percebe, e aí gostaria de perguntar a Vossa Senhoria se tem conhecimento de todas essas coisas que ocorreram. Por isso que o Tribunal de Contas ainda não autorizou pagar esse teste ou se limitasse a R$ 73. Qual foi o envolvimento do Eduardo Pojo, Vossa Senhoria, que teve conhecimento, Francisco Maximiliano, ou se teve outra pessoa da Precisa envolvida nisso? Não, o senhor concluiu? Sim, eu estou perguntando a Vossa Senhoria. Sim. Senhor senador, referente à qualidade do teste, nós enviamos para as autoridades nacionais. Eu não tenho como, por exemplo, a partir do momento que um teste ele é negado na Índia e ele tem um laudo positivo, um parecer positivo do INCQS, que é o Instituto de Qualidade em Saúde aqui do Brasil, eu desqualificar o INCQS. Mas por quê? Mas não foi esse que eles adquiriram? Não foi este produto que foi comprado? Senador, se o senhor me permitir, Sim. eu gostaria de esclarecer. Eles não compraram esse produto e estranho seria se, ao invés de eu mandar o produto que tem a validação e o certificado de qualidade do INCQS, eu mandasse um que foi publicado em interdição cautelar pela Anvisa, na portaria, está aqui. Eu gostaria muito de entregar para o senhor. No dia 7 de maio, através de uma resolução, o gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, ele coloca como assunto medida preventiva, ações de fiscalização e vigilância sanitária e interdição cautelar nesse produto. Então, qual produto? Eu não... do MedTest? Está aqui, MedTest. Tá, e só tem essa mesma qualidade do Livison, não? Calma, vamos por partes. O que eu estou querendo falar para o senhor é o seguinte: esse teste, esse Med Levinson, nós adquirimos amostras para fazermos testagens. Mandamos para um laboratório chamado Cimatec, que é um laboratório do Senai, e mais um outro laboratório, além do próprio INCQS. Nós começamos a fazer as testagens desse MedTest e recebemos mais de um laudo insatisfatório. Sendo que eu tinha enviado uma oferta para o GDF com esse teste. Então, eu já sabia... Vossa Senhoria sabe quanto é que foi o preço desse Livison que vocês compraram? Sim, sei. Quanto foi? Posso falar? Essa informação contratual e... Não, mas já está... Não, por quanto comprou? Já está publicado. Pagamos... Eu tenho a nota fiscal aqui. Já está publicado? Já está publicado. Pagamos R$ 99,00 por unidade. E vendeu a 173, é isso? Não. 139,90. Vendemos R$ 139,90 com seguro e frete incluso. Agora, tem conhecimento dessa questão que vocês entregaram a proposta fora do prazo? Você não sabia disso, que estava fora do prazo? Deixa eu concluir aqui para o senhor. Quando nós enviamos a proposta para o GDF com o Med Levinson, nós não tínhamos ainda informação de que o produto não estava atendendo aos parâmetros que ele indicava na sua bula, na sua ficha técnica. A partir do momento que nós tivemos o primeiro laudo negativo do Cimatec, do Senai Cimatec, com um resultado insatisfatório... Quando é que é a data disso aí? O laudo foi de 22 de abril e as amostras foram enviadas no final do mês de março. E aí, durante essa análise deles, eles entraram em contato e falaram: olha, as amostras estão insatisfatórias, já preparem novas amostras para nos enviar. Ou seja, a gente descobriu, depois de ter sido feita a oferta para o GDF, que esse teste ele não estava alcançando os critérios mínimos de qualidade nacionais. Você não conhecia, não tomou conhecimento de que esse teste de Livison em todo o país estava sendo recolhido porque não tinha valor nenhum? Senador, porque eu estou dizendo Índia foi 22, falando alguns países. Senador, Dinamarca, Argentina, Índia, China,
Todos estavam recolhendo. Eu soube de um lote específico, eu tenho até as informações, porque nós somos perguntados, a partir do momento que a Precisa estava comercializando esse teste, nós somos perguntados o que tinha acontecido. Então, houve sim um recolhimento de um lote específico, que é referente ao lote desses países. O que não invalida que os produtos que foram enviados para o INCQS, que é o Instituto Nacional de Qualidade do Brasil, analisou. E o Instituto de Qualidade do Brasil, ele publicou o deferimento. Senador, Só para encerrar, e a qualidade do produto. Então, ele atestou. Eu não posso desautorizar ou desatestar o INCQS com base numa notícia do exterior. De forma alguma. Eu só quero registrar, e tem documentos aí sobrando. Sim, eu gostaria muito até que o senhor tivesse acesso a isso. Sim, não tem nenhuma dificuldade. O que eu quero dizer para a Vossa Senhoria é o seguinte: essa licitação, essa empresa só ganhou a licitação porque o senhor Francisco, que é secretário, atuou diretamente. E tem as provas aqui. Ele que colocou no processo, mesmo o Pojo dizendo que já tinha vencido o prazo. E ele pediu no dia seguinte para não anunciar o vencedor, porque ele tinha interesse em botar a Precisa. Só para dizer isso, não é... Vossa Senhora não conhece esse entendimento que foi feito, nem com o Francisco, nem com o Pojo? Senador, o senhor está se referindo ao processo, à troca de mensagens entre o secretário de Saúde e o Eduardo Pojo. Eu não tenho condição nenhuma de falar sobre isso. Sim, mas a empresa de Vossa Senhoria entrou numa licitação fora do prazo. Não, nós Ninguém não sabia entramos na disso? licitação fora do prazo, já havia sido feita uma nova publicação. Na época, a orientação mundial era testar, testar e testar. Eu não entendo que tenha sido nada feito de má fé. Vossa Senhoria não falou com o Pojo sobre isso, nem alguém da empresa conversou com o Pojo? Eu comecei a falar com o Pojo, senhor senador, no momento que eu fiz o pedido de alteração do teste, e eu enviei para ele e para o LACEN os laudos que foram indeferidos do Cimatec e a interdição cautelar. E por que o LACEN recebeu antes de ser autorizado oficialmente pela Secretaria? Senhor senador, quando a gente faz uma entrega em qualquer entidade pública que fez a compra de alguma mercadoria, se eles não têm autorização para receber, a mercadoria nem entra na operação, nem entra dentro da Não entra normal, da unidade. mas quando tem essa... Não, sabe o que acontece? Se o senhor vai fazer uma entrega de um produto, o senhor bate na porta da Secretaria de Saúde, o senhor vai entregar um produto. Se o senhor não tem uma ordem de entrega, uma ordem de compra ou uma ordem de recebimento, os funcionários eles não vão receber esse produto. No momento que nós chegamos, porque foi agendado no setor de agendamento da Secretaria de Saúde do Estado, do DF, nós agendamos, nós conversamos com as áreas responsáveis, eles pediram para a gente reiterar com todos os laudos no dia da entrega e eles assinaram um canhoto confirmando a entrega. Sim. O que aconteceu posteriormente... Só que a autorização foi posteriormente. Aí não é uma ingestão minha. Eu tinha as autorizações para entregar o produto. Mas eu estou perguntando se você conhece alguém da empresa que durante esse processo conversou com o Francisco ou com alguém da secretaria que manipulou toda essa licitação. Não, secretário. Inclusive a substituição do material. Não, desculpa. Que foi entregue antes da autorização. A secretaria não tinha autorizado ainda Senadora, a entrega do a material. autorização, ela não vem da secretaria, ela vem do setor de recebimento. Eles fazem as conferências do produto, eles entendem a justificativa de substituição. Senador Exalci, eu não tenho condições mais de manter o coisa, porque nós vamos terminar às 16 horas. Às 16 horas. Tá bom. O senhor terá ainda a oportunidade de fazer essa pergunta.